Olá! Mais uma edição do Enfoque Acadêmico no ar. No programa de hoje, o tema é o consumo. Você faz planejamento ou pesquisa de preços antes de uma compra? Sabe quando o consumo se torna consumismo e prejudicial não somente ao seu bolso, mas também à sua saúde? Acompanhe esta edição e saiba mais sobre o tema, além de notícias da Unicruz e do curso de jornalismo. Fique conosco! O consumo é definido como o ato de comprar diretamente relacionado à necessidade ou à sobrevivência. Quando se trata de consumismo, essa relação está rompida, ou seja, a pessoa não precisa daquilo que está adquirindo. Você já pensou como age em relação a isso? O acadêmico Ronaldo Marisco conversou com lojistas e consumidores. De um lado, as estratégias de venda e de outro, o comportamento de compra. Consumir faz parte da vida das pessoas e o comércio sabe bem como atrair os compradores. Estamos no centro de Cruz Alta e vamos mostrar algumas dessas estratégias. Vitrines bem decoradas e pagamentos a longo prazo. Isso até pode passar despercebido para alguns, mas para a maioria das pessoas se torna um atrativo de consumo. O comércio trabalha muitas alternativas para chamar a atenção do comprador. Trabalhamos com todos os cartões de crédito, trabalhamos com o crediário próprio da loja, né? Oferecemos para o cliente também o nosso primeiro pagamento aqui pelo crediário da loja para 60 dias, parcelado em até 10 vezes sem juros. Com o objetivo de chamar a atenção do cliente, os lojistas preparam tudo para causar uma boa impressão, antes mesmo do comprador entrar na loja. Primeira coisa que a gente faz aqui na loja, a gente valoriza muito, são as vitrines, né? As vitrines sempre devem estar de boa qualidade, né, bem atrativa, para que o cliente que passe na rua enche os olhos e entre na loja, né? Principalmente trabalhar a linha de atendimento de frente, né? A cordialidade com o cliente, a demonstração dos produtos e devido à competitividade de mercado que existe hoje, a gente procura também conhecer o concorrente, ver que ações de venda a gente pode utilizar para atrair o nosso cliente que no dia a dia aqui passa. Diante de tantas opções, o consumidor busca, em meio a muita informação, fazer a melhor escolha. A gente sai procurar primeiro, né? Olhar os preços, especular primeiro, se a gente pode comprar. Às vezes tem bastante oferta, né? E às vezes acaba levando mais coisas do que a gente pensava. Em datas específicas, o vendedor trabalha para garantir mais vendas e monta toda uma estrutura transformando a loja de acordo com o calendário. Sempre temos uma boa expectativa com relação às datas comemorativas, né? Seja Dia dos Namorados ou outra data, né? A gente busca daí se preparar para nesses dias trabalhar com a equipe um bom estoque de mercadorias. Mesmo com planejamento, às vezes é difícil resistir a tantos produtos e promoções. Comprar com consciência exige muita cautela. Venho às lojas, faço uma pesquisa e tento procurar o melhor preço. Existem muitas facilidades, só que o cliente tem que resistir e fazer uma pesquisa antes para depois levar as compras. Tem tanta coisa bonita que a gente às vezes pudesse levar tudo, a gente levava, mas não dá. Agora uma pausa na temática especial de hoje para as notícias da Unicruz e do curso de jornalismo. É com vocês, Lucas e Maiara. Olá, Larissa! As notícias de hoje tratam de cultura e também de prazos relacionados às atividades da Unicruz. Está sendo organizada mais uma edição do Fórum de Sustentabilidade do Coré de Alto Jacuí. O evento acontece dos dias 17 a 21 de junho. O objetivo é debater o papel da ciência, da tecnologia e da inovação para a promoção da inclusão social, do desenvolvimento humano e da melhoria da qualidade de vida. O tema desta edição é a economia solidária como alternativa de geração de trabalho e renda. As inscrições já podem ser feitas através do site da Unicruz. Agora, professores e alunos da Unicruz têm mais uma possibilidade de intercâmbio. A universidade firmou uma nova parceria internacional, desta vez com a Universidade Autônoma de Encarnação, no Paraguai. A Unicruz já possui convênios com 15 instituições de ensino em 9 países, entre eles Espanha, Portugal, Finlândia e Estados Unidos. Para quem pretende entrar na universidade, iniciamos destacando mais uma edição do vestibular. As inscrições para o processo seletivo de inverno estão abertas. Você pode se inscrever até o dia 13 de julho. Pelo site www.unicruz.edu.br ou na assessoria de eventos do campus universitário. A prova única de redação vai ser no dia 6 de julho. No vestibular de inverno da Unicruz, são oferecidas vagas nos cursos de Administração,
Direito e Medicina Veterinária. A comunidade é chamada a participar da Mostra Histórica da Coxilha Nativista. O curso de jornalismo pretende reunir centenas de objetos que relembram a história do festival. Em entrevista ao programa Mostra Grátis da Unicruz TV, a professora Fabiana Iser divulgou detalhes dessa organização. Confira um trecho da entrevista. Então, esse ano, o que se espera? Quais são os objetos, então, professor? Que sempre tem aquela história oficial, digamos assim, né? Que o evento, o município reúne mesmo e vai trazendo ao longo dessa trajetória. E tem essa história que as pessoas vão guardando, né? A história que as pessoas vão contando, de certa forma, com as suas famílias, no seu grupo de amigos. Então, é mais ou menos isso, assim, que a gente quer trazer à tona também, essas outras memórias. E aí, nesse ano, a gente continua nessa perspectiva dos objetos, dos documentos, das fotografias. Então, tudo que as pessoas tiverem em casa, né, guardado, ou souberem de alguém que tem, tudo isso será bem-vindo. Neste ano, a gente também vai ampliar um pouco mais a mostra. No ano passado, ficamos 3 dias, não chegamos a ficar no sábado. Este ano, a ideia é ficar, sim, no sábado. Por quê? Porque aí as pessoas que não podem, por uma eventualidade durante a semana, porque trabalham, né, ou também são de fora de Cruz Alta e vêm mais à noite para o festival, podem no sábado aproveitar para visitar esse espaço. A entrevista completa você confere no perfil do Clube da Pauta no Facebook. E você também pode contribuir com a mostra. Basta levar objetos históricos relacionados à coxilha até a secretaria do curso da Unicruz Campus. Lembrando que o prazo para encaminhar os materiais para a exposição é o dia 21 de junho. Participe! Larissa, essas foram as informações de hoje no nosso quadro de notícias. Voltamos com você. Voltamos a falar sobre o consumo. Adquirir bens sem planejamento pode virar uma grande dor de cabeça. A acumulação de dívidas desnecessárias é um sinal de alerta. Muitas pessoas compram como uma forma de suprir outras necessidades. Nesse ponto, o consumo se torna um problema e não mais algo comum no nosso cotidiano. A acadêmica Mariana Antunes fala com uma psicóloga sobre como identificar os excessos na hora das compras e o que fazer para não se tornar um escravo do consumo. Estamos aqui com a psicóloga Maria Luísa Diello. Maria Luísa, a partir de qual momento a senhora identifica que esse consumismo está se tornando prejudicial? Em primeiro lugar, eu acho que é importante olhar um pouco para o consumismo como produção do ideário de mercado, né? As questões que vão sendo colocadas nos processos de subjetivação de crianças e adolescentes vêm sempre de uma perspectiva do ideário dominante, que é o ideário de mercado, né? Então, a questão do consumo serve para quê? Serve para produzir subjetividades que vão ser impulsionadas, induzidas ao consumo de coisas que à venda, né? Então, o que é que entra na formação da criança e do adolescente, na formação do processo de subjetivação? Aquela coisa do que é bom para comer, o que é bom para vestir, o que é bonito, o que é belo, o que é bacana, o que as pessoas querem ter para ser alguma coisa, né? Essa questão do ter para ser é muito forte nesse pensamento dominante de mercado. Então, isso, na verdade, passa a se tornar prejudicial quando toma conta da vida da criança, do adolescente ou do adulto, de qualquer pessoa que seja. Eu acho que é importante também não pensar só nesse sentido, quando é que se torna prejudicial. Eu acho que é importante pensar o que é que a pessoa quer para a vida, o que é importante para a vida da pessoa, o que é que vai ser fundamental para a existência da pessoa, né? de qualquer idade, em qualquer condição socioeconômica. Então, o consumo, ele sempre vem carregado, como eu disse, com essa perspectiva de mercado, que induz as pessoas a comprar. E o mercado está aí para vender. Então, desenha pensamentos bonitinhos, os pensamentos certinhos no imaginário das pessoas, para colocar num dado caminho, que é o caminho alinhavado na sociedade, no contemporâneo, né? Então, romper com isso é um desafio para todas as pessoas, né? E cada um vai saber qual é o momento em que isso se torna prejudicial. Por exemplo, uma criança que consome excesso de salgadinhos, doces, refrigerantes,
como que isso vai atravessar a vida dessa criança, desse adolescente? Né? Como vai se desenvolver esse organismo, esse corpo que está todo carregado por essas coisas? Né? Como que vai se dar a vida de um adolescente cujo pensamento está delineado só pela perspectiva do ter? Né? Então, cada um vai saber onde estoura o seu processo de subjetivação. E como os jovens podem evitar o consumismo? Não sei se há uma receita, eu acho que não há uma receita para nada. Né? Como eu disse, cada um vai produzir a partir dos seus valores, a partir da sua ética, a partir da sua formulação ética, vai produzir algumas coisas para a sua vida. E evitar o consumismo é uma coisa difícil para todo mundo, porque isso está o tempo todo nos processos de comunicação, nos processos de educação. E quando eu falo em processos de educação, isso não passa só pelos bancos escolares, passa por todas as perspectivas que atravessam a vida humana no cotidiano. Né? Por exemplo, os meios de comunicação, as mídias, a TV, o rádio, o jornal, o livro, a revista, a propaganda, tudo isso faz parte dos processos educativos e isso está o tempo todo atravessando a vida das pessoas. Então, romper com isso, evitar isso, é uma coisa muito difícil, porque a coisa é muito tentadora, a coisa está seduzindo o tempo todo e é para isso que a propaganda, a comunicação trabalha, basicamente alinhada dentro do pensamento de mercado. Né? É claro que tem outras perspectivas educativas, outras perspectivas de comunicação, que se dão num outro rumo, num outro sentido. Mas, basicamente, a vida cotidiana está marcada por esse pensamento conservador, né, que é de vender, vender, vender. Então, passar ao largo disso, evitar isso, é sempre um processo muito difícil e depende das escolhas que o jovem, que a criança vai fazendo ao longo do tempo e que o jovem vai consolidando ao longo da sua vida. Obrigada. Voltamos ao estúdio. Quer entender melhor o seu hábito de consumo? O acadêmico de jornalismo Saul Hernandes tem informações sobre um teste que pesquisamos e vamos colocar à sua disposição no nosso blog. Para saber se você é um consumista compulsivo, disponibilizamos um teste que pode ajudar a identificar isto. O teste analisa se você consegue se controlar diante de uma vitrine, se compra por impulso ou por distração. Você também poderá conferir se esse hábito atrapalha a sua organização financeira. Colocamos um material no blog do curso de jornalismo da Unicruz. O endereço é clubedapauta.wordpress.com. É com você, Larissa. E não podemos falar em consumo sem lembrar do efeito que ele causa no meio ambiente. Todos precisam consumir para viver. O problema é que tudo que compramos provoca algum impacto ecológico. Os 3 R's, reformar, reutilizar e reciclar, são úteis também na hora da compra. Confira algumas dicas ecologicamente corretas. Prefira comprar produtos que duram mais, reforme e reutilize as coisas que já tem e opte por produtos locais, reciclados e orgânicos sempre que possível. Ao fazer compras perto de casa, além de contribuir com a economia local, você usará menos o carro, reduzindo assim a emissão de gás carbônico. Consuma produtos da estação e compre alimentos de produtores da região. Além de serem mais saudáveis, os orgânicos utilizam de 50% a 70% menos energia na produção. Prefira itens ecológicos. Um exemplo simples é a troca de lâmpadas convencionais por fluorescentes. O tema consumo está diretamente relacionado a finanças. E para conversar comigo, está aqui no estúdio hoje o economista e diretor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Unicruz, o professor José Carlos Severo Correia. Olá, professor, agradecemos a sua participação. A nossa primeira dúvida em relação ao consumo, quando as pessoas trabalham ele de uma forma sem planejamento, que transtornos ele pode estar trazendo para a vida dessa pessoa e para a sua família? Transtornos de toda ordem, né? Olá, Larissa, né? Uma satisfação estar aqui contribuindo com vocês. E quando a gente pensa o consumo de forma desorganizada, a tendência é que isso acarrete em problemas no futuro. Normalmente,
o comércio, na hora de fazer as suas estratégias de venda, ele proporciona condições de pagamentos acessíveis, razoáveis, e esse ser acessível, se de um lado te dá a condição de obter um bem, ele de outro lado te compromete uma renda futura. Então é nesse momento que a gente tem que ter cuidado. Isso vale para a questão do cheque especial, vale para o crediário, para o cartão de crédito. Todas as formas de prolongamento de consumo que a gente tem através do parcelamento, do pagamento post-antecipado, né? A gente tem que ter cuidado com isso, para evitar que ali na frente as parcelas de prestação que a gente precisa pagar não sejam maiores do que a renda que a gente tem para fazer esse pagamento, né? Então esse é o cuidado que tem que se ter. Cuidado então para que não se comprometa no futuro mais renda do que a gente tem hoje para pagar. Nós sabemos que a maioria da população são assalariados. De que forma essas pessoas podem estar se planejando para consumir algo que desejam, fazer uma compra a longo prazo? De que maneira elas podem estar se planejando? Pois bem, a situação ideal, tá? Aí aqui a gente não pode considerar que existem dificuldades para isso, né? Mas a situação ideal seria o seguinte: de 100% da nossa renda, a gente reservar 10% para a poupança. E esses 10% a gente não mexe nunca. É para fazer frente a imprevistos ou despesas do futuro de longo prazo, como, por exemplo, complementar a nossa renda de aposentadoria. Esses 10% poderiam ser, inclusive, colocados numa previdência complementar. Aí cada um pensa do jeito melhor de fazer, mas o ideal seria ter 10% de poupança e o restante, então, a gente usar para o consumo. Existe a possibilidade do consumo da compra parcelada para a obtenção de um bem, e existe a possibilidade de comprar à vista. A melhor das condições é sempre comprar à vista. Se a gente tiver uma determinada quantia de dinheiro que seja suficiente para comprar esse bem à vista, quando a gente chega na loja, a gente oferece um valor abaixo daquele que está sendo vendido, na negociação. A gente tenta fazer com que esse preço que está colocado no cartazinho lá na loja diminua. Quanto mais desconto a gente obtiver, melhor vai ser para a gente na compra à vista. Essa é a melhor maneira que tem. Que daí tu não tem endividamento futuro e o teu consumo fica beneficiado na medida em que te aumenta o poder de barganha na hora da compra. Agora, isso não é uma coisa fácil. Nem a reserva dos 10% para a poupança, nem a garantia da compra, do recurso para fazer a compra à vista, né? Mas o ideal é a gente tentar conseguir desta forma. Uma reserva para a poupança e reservas circunstanciais para juntar o dinheiro necessário para comprar um bem à vista e com isso obter desconto e ter um ganho melhor nesse sentido aí também. Lembrando que a compra a prazo, ela além de ser parcelada, ela sempre virá carregar junto um juro, né? Esse juro será um aumento de despesa no futuro também, a gente tem que levar isso em consideração. As pessoas costumam fazer essas contas a longo prazo pela facilidade que o comércio oferece. Só que muitas vezes a falta de planejamento acarreta em dívidas que a pessoa não consegue sair dessas dívidas de uma maneira assim mais fácil. De que forma ela conseguiria? Existe alguma forma de negociação dessa dívida? A pessoa ir até o comércio, até o vendedor, tentar negociar de alguma maneira para que ela consiga quitar essas dívidas? Sim. O ideal é não entrar na dívida. Por isso que a gente fala da necessidade de tomar esse cuidado, de fazer isso que tu está chamando de planejamento, né? A gente organizar as nossas contas para o futuro. Se isso eventualmente não aconteceu, seja lá por que motivo for, ou por indisciplina do consumidor, ou porque aconteceu alguma coisa que desequilibrou as finanças da família, daquele grupo familiar, em um determinado momento e houve o desequilíbrio, né? Acarretou o desequilíbrio. Nós estamos agora insolventes, endividados. O que a gente precisa fazer para isso? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é fechar as torneiras, ou seja, não gastar mais nada, né, na medida do possível, evidentemente, tem alguns tipos de despesa que a gente não escapa, mas evitar gastos de qualquer ordem, de toda a natureza possível, e de posse, então, dessa nova realidade e negociar a nossa dívida. Se a dívida é com o agente financeiro, chega no agente financeiro e diz o seguinte: ó, meu amiguinho, eu estou te devendo um valor, eu preciso alongar isso, porque senão não vou conseguir te pagar. E no comércio a mesma coisa. Pode eventualmente ser
viável tu fazer um financiamento bancário para pagar a conta no comércio. E daí tu te endividar no banco e não no comércio. Aí vai depender da realidade de cada um, de cada situação. Mas o ideal sempre é se apresentar ao credor e dizer para ele que pretende pagar, que mostrar para ele como pretende pagar, eventualmente tem que apresentar as garantias necessárias para isso, sim, mas fazer essa proposta, né, e, de certa forma, restabelecer o equilíbrio, porque se tu tiver com a tua dívida negociada, tu pode agora, a partir de então, gerenciar as tuas finanças de uma forma um pouco mais tranquila, vamos dizer assim, do que o momento anterior, que foi o momento em que a dívida estourou, por assim dizer, né? Então, esse é a grande alternativa, não tem outra. Agora, o que eu preciso ter em mente e ter muita clareza disso, se estou endividado, tenho que renegociar a dívida, mas eu não posso aumentar mais a dívida. Então, quer dizer que aquela despesa que estava gerando dívida, ela tem que parar de acontecer, para que ela não continue aumentando a minha dívida. Criar uma outra dívida para sanar. Isso, eu tenho que conseguir negociar aquela que eu tinha, né, e pagá-la. A partir do momento que eu paguei ela, bom, eu posso me reestruturar de novo numa nova realidade. Esse é o grande segredo da situação. E se a gente vai negociar o pagamento antes de ser cobrado, a gente também leva vantagem. Porque se está sendo cobrado, já é uma outra situação, né? Se eu demonstrar boa vontade de pagamento, com isso eu também consigo algum benefício que, se eu estiver sendo cobrado, eu não vou conseguir. Mas a regra mesmo, assim, independente se é negociação voluntária ou compulsória, eu tenho que estancar o gerador da despesa, né? Senão não vai adiantar nada. Então, como a gente pode perceber, o planejamento é a base de tudo, né? Para a família, para a pessoa não estar se endividando. Existe alguma forma, alguma planilha que as pessoas podem estar fazendo em casa para controlar os seus custos e não estar excedendo, então, os seus gastos? Existe, inclusive, há disponível na internet, né? A gente tem algumas páginas que disponibilizam uma planilha, né? Mas é uma planilha simples, né? Na verdade, o que você tem? De um lado, a receita da pessoa, né? Ou da família, né? Quanto que há de dinheiro disponível, e de outro lado, as despesas. Aí elas vão ser divididas em despesas de primeira ordem, indispensáveis, e as de segunda ordem, que são aquelas opcionais, que a gente pode fazer ou pode não fazer. E aí a gente trabalhar com essa segunda parte da planilha, né? Que é essa das despesas ditas opcionais, e aí trabalhar de tal forma que ela fique dentro do universo total das receitas. Nunca devemos ter mais despesas do que receita. Sobretudo se é despesa de consumo corrente, né? A conta de supermercado, por exemplo. Se a tua conta de supermercado for maior que a tua despesa, tu é um forte candidato à insolvência, né? Sim. Porque uma dívida de longo prazo, por exemplo, um financiamento de casa, esse é um endividamento que extrapola em muito a renda da pessoa, mas ela tem 20 anos para pagar, um investimento está sendo feito, é uma outra circunstância. Agora, despesa corrente de consumo que não tem durabilidade, que é o caso do alimento, enfim, do material de limpeza, que é essas compras que a gente faz no supermercado, essas aí, sob hipótese nenhuma, elas devem superar a nossa capacidade de pagamento, porque aí é a insolvência na certa. Obrigada, então, professor, pela sua participação e colaboração para o nosso telejornal. E você que está nos assistindo, agradecemos a sua audiência e continue acompanhando as outras edições do Enfoque Acadêmico. Telejornal produzido pelos acadêmicos do terceiro semestre do curso de jornalismo da Unicruz.